Bom dia, professor e alunos. Espero que seja tudo certo com vocês. E hoje, na nossa releitura de artigo, nós vamos tratar sobre a ozonização de águas e os aspectos químicos e toxicológicos. Esse artigo foi feito em 1993 pelo Marco Tadeu Grassi e pelo Wilson de Figueiredo Jardim. Eu acho que, como parte primordial da apresentação, é importante a gente contextualizar e conceituar os termos que vão ser utilizados. Portanto, o tratamento de água se trata do processo de transformação pelo qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função. De acordo com a Sabesp, o processo é dividido em fases, onde há o rígido controle da dosagem de produtos químicos e a análise dos padrões de qualidade. Seguindo também essa linha de raciocínio, é primordial tratar sobre o histórico do saneamento. Um dos primeiros métodos de tratamento de água descobertos foi a filtração, que em 1849 teve significativa importância no combate à cólera e à febre tifoide, e também de outras doenças que eram obtidas e veiculadas a partir de corpos hídricos. A partir de 1902, o cloro passou a ser largamente utilizado como um agente de desinfecção de águas. Entretanto, em 1974 foi constatado pela Agência de Proteção Ambiental norte-americana que havia probabilidade de riscos à saúde devido à formação de haletos orgânicos. Não há provas de riscos a curto prazo, porém evidências apontam que a ingestão prolongada causa um aumento da incidência de células cancerígenas nos sistemas gastrointestinal e urinário. Como resultado dessas descobertas, a OMS estabeleceu diversas regulamentações acerca da concentração máxima de clorofórmio que seria permitida nas águas tratadas. A descoberta acerca dos subprodutos da cloração e as regulamentações criadas pelo órgão da saúde aumentaram consideravelmente a popularização de alguns outros métodos de desinfecção, como, por exemplo, a ozonização. E aqui nesse slide de introdução a gente tem uma citação tirada do artigo, onde um dos escritores diz sobre a necessidade de avaliação sobre os métodos de ozonização devido à segurança sobre os subprodutos criados, que vai ser tratado em alguns slides após este. O ozônio ele ocorre na natureza como a forma alotrópica do oxigênio e predomina nas camadas superiores da atmosfera. Trata-se de um gás instável e tóxico, que possui o ponto de ebulição a menos 112 graus Celsius, considerando a pressão de 1 atm, e uma densidade 1,5 vezes maior que a do oxigênio. Além de que o ozônio é considerado o segundo mais poderoso agente oxidante que pode ser utilizado no tratamento de águas. Agora que conceituamos o básico sobre o ozônio, podemos prosseguir para sua função no tratamento de águas, a ozonização, que consiste num processo oxidativo avançado e que possibilita que o composto não seja apenas transferido de fase, mas também seja destruído e transformado em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos, que não apresentam toxicidade, ou casos apresentem níveis baixos. Isso tudo acontece através de reações de degradação, que envolvem espécies transitórias oxidantes, principalmente os radicais de hidroxila, uma espécie altamente reativa que pode atacar qualquer substância orgânica, sendo mais reativa, inclusive, que o próprio ozônio. A ozonização foi empregada pela primeira vez na França, em Nice, em 1906, e desde então vem sendo continuamente utilizada no tratamento de água potável, devido ao seu elevado potencial degradador, parcial ou total, de compostos persistentes que não são degradados em sistemas biológicos de tratamento. Por se tratar de um gás instável, o ozônio necessita ser gerado no local de aplicação. A técnica mais comum é a descarga de plasma frio, onde o gás é formado pela decomposição do oxigênio molecular. A figura 1 representa um diagrama com as principais espécies da decomposição do ozônio. O processo pode ser iniciado pelo íon hidróxido e é cíclico em cadeia. A figura 2 representa outra possibilidade, sendo a adição direta de peróxido de hidrogênio, ou a produção in situ através da fotólise do ozônio. Um dos importantes pontos que o artigo aborda é relativo aos subprodutos formados a partir das reações do ozônio com substâncias presentes em águas naturais. Essas reações podem acontecer de duas formas, sendo a primeira pela via direta e a segunda pela via radical. Essa primeira tem como base o ozônio natural ou os agentes oxidantes formados a partir da decomposição do mesmo, mas a via mais comum é a radical, pois estudos comprovam que, mesmo quando ocorre a via direta,
Os radicais orgânicos e às vezes os inorgânicos também são formados. Portanto, as reações subsequentes ocorrem com maior frequência em mecanismos radicalares. Atualmente são observados, em maioria, 3 subprodutos formados que são de grande importância para o tratamento de águas, devido aos seus possíveis riscos à saúde humana. Esses compostos são os peróxidos orgânicos, os aldeídos e os epóxidos. Os peróxidos orgânicos se formam a partir da reação do ozônio com espécies olefínicas e aromáticas, que são relativamente instáveis na água, mas podem se manter presentes lá por muito tempo. Os aldeídos formam-se a partir de compostos aromáticos e alquíls insaturados. Por fim, os epóxidos, apesar de não se sobressaírem, tanto quanto os peróxidos orgânicos, eles também são sintetizados a partir das reações com substâncias olefínicas e aromáticas. Além desses, também existem alguns estudos que encontraram parcelas de compostos orgânicos em sumos formaldeídeos, possivelmente derivados da ozonização da água, mas seguem uma relação com o carbono orgânico total, o COT, e assim permanecem constantes nas etapas de tratamento e distribuição quando estão livres de filtros biológicos. Uma das formas de identificação desses produtos, e a que foi utilizada nesse artigo, é a técnica analítica com espectrômetro de massa CG/EM, posterior a uma etapa de determinação de pré-concentração em resinas XAD4 e XAD8. Os subprodutos encontrados serão evidenciados no próximo slide, mas antes temos também os sequestradores de radicais, ou seja, radicais capazes de atuar como oxidantes. Neste caso, tem-se os íons bicarbonato, carbonato e brometo, que são capazes de consumir o radical hidroxila e agir como oxidantes terciários em tratamentos de águas. A tabela contida neste slide mostra os subprodutos identificados a partir das reações no processo de ozonização. Elas se dividem por sua fração neutra e fração ácida. Nesse slide falaremos sobre a ozonização e seus possíveis riscos à saúde. Primeiro temos os métodos de identificação. Eles dividem-se entre 2 fatores. No primeiro, são identificados subprodutos gerados e depois eles analisam sua composição para poder inferir a respeito do grau de toxicidade. Só não é tão utilizado devido à instabilidade de diversos compostos. O segundo método é um pouco mais comum e consiste na análise dos níveis de toxicidade antes e depois do tratamento da água. Deste modo, os bioensaios podem ser analisados como um todo. Devido à dificuldade de analisar os subprodutos e suas respectivas toxicidades, um método para análise toxicológica que vem sendo bastante utilizado é o teste de mutagenicidade AMIS, com o auxílio da bactéria Salmonella typhimurium. Mesmo que esse não seja um método totalmente preciso, que não libera dados de forma quantitativa, sua análise prévia e qualitativa acabou se tornando essencial e indispensável para esta prática. Em alguns estudos que tratam sobre os efeitos do ozônio para a saúde humana, chegaram à conclusão de que os efeitos mutagênicos possuem forte relação com as condições e doses do ozônio durante o tratamento. Mas, em contraponto, alguns outros estudos apresentaram que esses efeitos podem ser eliminados se passarem por um processo de filtração específica com, por exemplo, carbono ativado granular. Como já havia dito, o maior inimigo dos testes analíticos de efeitos mutagênicos é a instabilidade dos subprodutos formados. Deste modo, em todas as análises, são colhidas amostras de pré-concentração e pH. Por esse motivo, são tão importantes as etapas de manuseio, estocagem e de colheita das amostras. Dos parâmetros utilizados para avaliação de riscos iminentes, são feitos estudos epidemiológicos in vitro da forma que dizem ser a mais segura e eficaz, mesmo que algumas vezes demandam décadas de estudos até desenvolverem alguma doença. Outra das grandes complicações é relativa ao contato diário dos humanos com ar, água e alimentos contaminados. Isso dificulta ainda mais a identificação específica de um composto presente na determinada fonte.
Antes implementado, o tratamento utilizando ozônio se mostra mais barato para operar do que o método com cloração. Existe, porém, uma ressalva. O processo de substituição de uma estação utilizando cloro para uma nova estação utilizando ozônio como método de desinfecção tem um custo elevado. Isso se deve, dentre outros fatores, ao fato de que a armazenagem do ozônio é impossível, obrigando então que a produção seja feita no local da utilização. Pode-se afirmar que essa prática é extremamente viável quanto ao tratamento de água. Porém, ao ponto de vista ambiental, essa prática se torna duvidosa devido à instabilidade dos subprodutos e à difícil identificação toxicológica dos mesmos. Por isso, seria extremamente contraditório dizer que essa é uma prática ambientalmente viável devido à quantidade de subprodutos e a falta de conhecimento que detemos sobre eles. Por que o aprimoramento de pesquisas nessa área é tão necessário? Em todo o artigo são apresentados trechos relativos à dificuldade de identificação dos subprodutos, armazenamento, identificação dos efeitos mutagênicos, estocagem, dentre outros. Portanto, é de suma importância que os avanços das pesquisas nessa área se desenvolvam de forma efetiva para que essa prática seja usada com total conhecimento. Assim poderá se tratar de um método eficaz e seguro. Por fim, essas foram as referências utilizadas e esse foi o nosso trabalho sobre a revisão de um artigo de ozonização e seus aspectos gerais. Muito obrigado por assistirem até aqui e espero que tenham gostado.